E aí, galera do 8º ano, estamos aqui mais uma vez juntos, né? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa se cuidando, né? Pra gente fazendo a nossa parte, para que tudo isso passe logo e a gente consiga se ver o mais rápido possível, né? E aí, hoje eu trago para vocês mais uma aula, né? Na verdade, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre ecologia, né? Na verdade, a gente vai falar como que as plantas e os animais eles vão se relacionar no ambiente, tá? Então, primeiro, eu falei que a gente ia falar sobre ecologia, mas o que é ecologia, né? A ecologia ela é uma área da biologia que ela é responsável por estudar as relações dos seres vivos entre si, ou seja, os seres vivos se relacionando com eles mesmos e os seres vivos se relacionando com o ambiente, tá? Então, a ecologia ela vai fazer esse tipo de análise em diversos níveis diferentes. A gente vai conhecer e vai estudar um pouquinho também dessas relações, beleza? A gente tem alguns níveis de organização, né? Eu falei para vocês que a ecologia estuda essas interações em diversos níveis. Mas o que compõe, né, esses níveis? O que são esses níveis? E aí a gente vem para algumas classificações. Primeiro, a gente vai estudar um organismo, tá? O organismo é o nível ecológico que a gente tem mais básico, tá? É o mais simples que a gente tem. Depois a gente vai para a espécie. O que é uma espécie? A espécie é um conjunto de indivíduos que são semelhantes entre si e que eles são capazes de cruzar entre eles e gerar um descendente fértil. Débora, eu não entendi nada que você falou. É o seguinte, se eu tenho dois indivíduos que eles são semelhantes entre eles, eles conseguem cruzar, né? Eles fazem o ato sexual. Se a fêmea, né, conseguir gerar um novo descendente e que esse descendente ele vai ser fértil, ou seja, ele vai ser capaz de gerar um outro, né? Vai ser capaz de cruzar e gerar um outro indivíduo. Então, isso a gente pode classificar como indivíduos da mesma espécie. Aqueles indivíduos que conseguem cruzar entre si e gerar novos descendentes que são férteis. Então, essa é a definição que a gente vai trabalhar aqui sobre espécie, tá? É um conjunto de organismos que pertencem, então, a essa mesma espécie, que conseguem interagir em um determinado local geográfico, que eles estão nesse local geográfico durante um espaço de tempo, aí a gente fala que esse conjunto de indivíduos forma uma população, tá? A comunidade, ela vai focar, né, o conjunto desses indivíduos, dessas diferentes populações, que vão viver em determinado local geográfico. Por exemplo, né, a gente pode encontrar em uma determinada região uma população de girafa interagindo com uma população de elefantes. E aí essas duas populações que estão interagindo no mesmo espaço, a gente passa a chamar de comunidade. Já o nível de ecossistema é um nível que envolve interação entre as comunidades, tá? O que ele leva em consideração também? Os fatores bióticos e os fatores abióticos. O que são fatores bióticos e fatores abióticos? Fatores bióticos são aqueles fatores que possuem vida. Os fatores abióticos são aqueles fatores que não possuem vida. Por exemplo, fatores que não possuem vida, mas que influenciam no meio. Luminosidade, temperatura, umidade, são fatores que não são vivos, mas que eles influenciam no ecossistema de alguma forma, tá? No ambiente. E aí, quando nós temos, né, esse conjunto de todos os ecossistemas, a gente tem o que a gente chama de bioesfera, tá? Ou seja, toda parte do planeta, ela é chamada, toda ela junto, ela é chamada de biosfera. Então, a gente tem como se fosse uma cadeia, né? Então, eu tenho o organismo, que é o nível ecológico mais simples, eu tenho a espécie, que é o conjunto de indivíduos que são capazes de cruzar entre si e gerar novos descendentes férteis, eu tenho uma população, né, que é um conjunto desses indivíduos, dessa espécie, um conjunto de populações
interagindo, né, num espaço geográfico, formam uma comunidade, e os ecossistemas, né, são conjuntos dessas comunidades que envolvem os fatores bióticos e os fatores abióticos. Beleza? Vamos continuar então. E aí essa interação entre esses seres vivos, como é que ela funciona, né? Eu tenho um habitat. O que é um habitat? O habitat é o local onde os indivíduos vão estar inseridos, tá? É onde a gente vai encontrar os indivíduos. Dentro do habitat, né, os indivíduos eles vão ter algumas relações, tá? E a gente vai chamar essas relações de relações ecológicas. Dentro das relações ecológicas, a gente pode dividir em alguns grupos, tá? São eles relações ecológicas interespecíficas ou relações ecológicas intraespecíficas. Débora, qual é a diferença entre relação intra e interespecífica? A relação interespecífica é aquela entre espécies diferentes. E a relação intraespecífica é aquela entre espécies iguais, tá? Indivíduos da mesma espécie. Agora, a gente pode classificar também essas relações ecológicas entre harmônicas e desarmônicas. As harmônicas são aquelas onde nenhum indivíduo sai no prejuízo, tá? Ocorre benefício para um ou para os dois, ou ela é beneficiária a um e para o outro é indiferente, mas ninguém sai no prejuízo. Já na relação desarmônica, ou ela gera prejuízo para os dois, ou para um deles, mas sempre há prejuízo para um dos indivíduos que está participando dessa relação, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos de relações e a gente vai conseguir visualizar melhor, tá? As primeiras que a gente vai falar são as relações harmônicas, tá? Então são aquelas que elas apresentam benefício para ambos os indivíduos ou para um deles sem gerar prejuízo a algum deles, tá? Então ela sempre gera benefício. Os primeiros que a gente vai falar são relações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. Então lembrando, vamos começar pelas relações harmônicas, aquelas que não dão prejuízo a ninguém, somente benefício, tá? O primeiro que a gente vai falar é a relação de mutualismo. Eu vou explicar para vocês uma coisa que vocês vão ver nos próximos slides e vai ficar mais fácil, tá? Aqui eu tenho um mais e um mais. Isso quer dizer que é uma relação que é benéfica para os dois indivíduos que estão participando dessa relação, tá? Então, se você vê mais e mais, quer dizer que é benéfica para os dois. Se você vê mais zero, quer dizer o quê? Que ela é benéfica para um indivíduo e para o outro ela é indiferente, não há prejuízo, tá? E aí a gente qualifica ela como uma relação harmônica. Então a primeira harmônica que a gente vai falar é o mutualismo, tá? Na relação de mutualismo, as espécies que estão associadas, elas não vão conseguir sobreviver sem a presença do outro. Então quer dizer o quê? Que elas são dependentes. Então, um indivíduo, ele depende do outro para sobreviver, tá? Exemplo de uma relação dessa forma, os líquens, né? Eu não sei se vocês já observaram as árvores, em alguns troncos a gente consegue ver, né, exatamente isso aqui, umas partes mais claras, né, esverdeadas, mais claras. Aquilo ali é uma relação de mutualismo que existe naquele local. O que tem ali? O que é aquele negócio verde que a gente encontra, né? Aquilo ali são líquens. Débora, mas líquen não é uma coisa só? Não, líquen não é uma coisa só. Os líquens, eles são uma associação de algas ou cianobactérias com fungos. Então, a gente tem algas mais fungos. Então, eu tenho duas espécies diferentes, tá? O que acontece para ser uma relação benéfica para os dois aqui? A alga ou a cianobactéria, ela vai fornecer ao fungo os nutrientes que ela produziu. E o fungo vai retribuir, então, a essa alga, dando proteção a ela. Que tipo de proteção? Né? A proteção fazendo com que ela tenha umidade o suficiente para ela conseguir realizar, então, a fotossíntese, tá? Então, ambos são beneficiados nessa situação, ok?
A próxima relação benéfica também entre espécies diferentes que a gente vai falar é a protocooperação. E assim, com o mutualismo, ela é uma relação mais, né? Então, ela é benéfica para ambos os indivíduos que estão ali presentes. Por exemplo, todo mundo, a maioria das pessoas, né, já viram o Nemo, Procurando Nemo. O Nemo, ele estabelece, o peixe palhaço, na verdade, ele estabelece uma relação de protocooperação com a anêmona, né? No filme, o que acontece? O Nemo, ele mora numa anêmona, certo? Então, os peixes palhaços, eles realizam essa relação de protocooperação entre eles. Como? O peixe, ao buscar coisas para se alimentar, ele vai acabar levando para dentro, para perto desses tentáculos da anêmona. E aí, o que acontece? A anêmona vai se aproveitar desses restos, desses alimentos, enquanto, né, o peixe palhaço ele tá ali protegido por aqueles tentáculos da anêmona. Então, ambos se beneficiam, ninguém sai prejudicado da situação, então a gente tem mais uma relação harmônica, ok? A próxima relação harmônica é uma relação de comensalismo. O comensalismo é uma relação já mais zero. Isso quer dizer o quê? Que ela é benéfica para um e ela é nula para o outro, né? Para o outro é indiferente, não prejudica. Tem que ficar bem claro isso, tá? Não ocorre prejuízo, ela só é indiferente. Eu trago aqui para vocês um caso do tubarão e a rêmora, que é um peixe que ele fica próximo ali ao tubarão. Eles vão sempre andando juntos. Por quê? O tubarão, ao se alimentar, ele acaba deixando aqueles restos de alimento caírem, né? E aí o que acontece com a rêmora? A rêmora vai lá e se alimenta daqueles resquícios de alimento do tubarão. Gera algum prejuízo para o tubarão? Não, porque ele vai estar se alimentando da mesma forma. Gera algum benefício para ele? Também não, para ele é indiferente. Mas para a rêmora ela é benéfica, né? A rêmora ela vai se beneficiar dessa situação. Então aqui é um exemplo de comensalismo. Agora, mais uma. Só que agora a gente vai começar a falar das relações entre indivíduos da mesma espécie, tá? Até agora a gente estava falando de indivíduos de espécies diferentes. A partir de agora a gente vai falar de relações que são benéficas, né? São harmônicas, e aí só que agora é entre indivíduos da mesma espécie. E o primeiro tipo que a gente vai trabalhar são as colônias, né? As colônias, elas agrupam indivíduos da mesma espécie que se unem de forma anatômica. Como assim? Isso quer dizer que anatomicamente o corpo deles está unido um ao outro. Eles não vivem separados, tá? Então as colônias, elas ficam sempre unidas, os indivíduos ficam sempre unidos anatomicamente, tá? Um exemplo disso são as caravelas portuguesas, né? As caravelas portuguesas, elas são formadas por pólipos. Esses pólipos, eles estão conectados uns aos outros, né? E também é um flutuador que faz com que ela consiga, né, flutuar na água. E aí, eles conseguem fazer funções diferentes, né? Conseguem ter processo de nutrição, de defesa. E o que é importante falar dessa relação é que eles não conseguiriam viver separados, tá? Então, obrigatoriamente, eles têm que estar sempre unidos um ao outro para poder sobreviver, tá? Vamos para a próxima, então. A próxima que a gente vai falar são as sociedades. As sociedades também são relações harmônicas entre espécies da mesma espécie. Por exemplo, né, quando a gente fala de uma colmeia, a gente está falando de uma relação ali de existe uma organização, né? Existe uma sociedade, assim como nos formigueiros, né? Também existe lá a formiga operária, aquela outra que tem o comando, existe uma divisão de tarefas, ambas se ajudando, mas o que é importante falar aqui, que é diferente da colônia, elas não são unificadas anatomicamente, né? A gente consegue ver as formigas separadas, cada formiga, nós conseguimos ver as abelhas separadas anatomicamente, a gente vê
a abelha rainha separada da outra abelha, da abelha operária, mas cada uma na sua função, todas trabalhando em prol de uma única sociedade, né? Estão ali unidas em um propósito. Então, essa é a relação da sociedade. Tá? A gente encontra no que a gente chama de insetos sociais, né? Abelhas, formigas, vespas, cupins, enfim, são indivíduos que realizam essa relação ecológica. E aí agora a gente vai falar das relações desarmônicas, tá? As relações desarmônicas são aquelas onde há o prejuízo para pelo menos um dos indivíduos, tá? Ou existe prejuízo para um indivíduo, ou existe o prejuízo para ambos os indivíduos. E assim como nas relações harmônicas, o que acontece? A gente também tem as intraespecíficas e as interespecíficas, ou seja, relações que ocorrem entre indivíduos de espécies iguais e relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. As duas primeiras que a gente vai falar agora são relações intraespecíficas, tá? A primeira delas é o canibalismo. Então a gente vê aqui, ó, mais menos. Tem alguém saindo no prejuízo? Tem. Se tem alguém saindo no prejuízo, por mais que alguém esteja se beneficiando, é uma relação desarmônica, tá? O que acontece? O canibalismo é quando indivíduos da mesma espécie acabam o quê? Né, se alimentando do indivíduo da mesma espécie, né? Então, vamos lá. Canibalismo, indivíduos da mesma espécie que um se alimenta do outro, tá? Por que isso pode acontecer? Ah, porque ele gosta, simplesmente porque ele quer. Não é isso. Ele faz isso, pode ser por alguns motivos. Um deles é pelo aumento excessivo de indivíduos de uma população, ou seja, uma população está crescendo muito. Ele precisa diminuir esse número populacional, por quê? Começa a faltar alimento, começa a faltar vários recursos. Então, um modo dele diminuir diminuir essa quantidade de indivíduos da população é o canibalismo, tá? E como eu falei com vocês, levando à falta de recursos que são essenciais à vida, né? Exemplo de indivíduos que praticam o canibalismo. A gente tem as fêmeas, né, da aranha viúva negra, que após, né, o indivíduo cruzar após a fecundação, ela vai realizar o canibalismo com o macho. A mesma coisa acontece com a fêmea do louva-a-Deus, né? Após ocorrida a fecundação, ela vai comer o macho, tá? Vai matar e comer o macho. Uma outra, então, relação desarmônica que a gente tem entre indivíduos da mesma espécie é a competição. Só que a competição, diferente do canibalismo que alguém sai se beneficiando, aqui na competição a gente tem uma relação menos-menos. Isso quer dizer que ambos os indivíduos, eles saem prejudicados. Por mais que alguém saia vencendo essa competição, ele também vai ser prejudicado de alguma forma. Por exemplo, nessa imagem que a gente vê aqui, a gente vê que eles estão brigando com os chifres. O que isso pode acontecer? Durante a briga, um chifre pode se quebrar e aí ele sai prejudicado, né? Ele pode sair com ferimentos, enfim, por mais que ele ganhe, ele vai sair prejudicado, tá? Então, o porquê que acontece isso geralmente, né? As competições, muitas das vezes, elas ocorrem pela prática da corte para o processo de reprodução, né? Os machos, eles brigam lá para saber quem é o mais forte e aí consegue realizar o processo de fecundação com a fêmea, tá? Vale ressaltar que existe competição também entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Não é uma característica, não é uma relação exclusiva entre indivíduos da mesma espécie. A próxima relação que a gente vai falar agora sim já é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. E a gente está falando aqui da relação de predação. O que acontece na relação de predação? Alguém vai sair no benefício e alguém será prejudicado. Esse indivíduo que será prejudicado, na verdade, ele vai servir de alimento para quem o ganhou, né? No período da predação. O que acontece, né? As presas, elas vão servir de alimento e os predadores, né, vão comer essas presas. Então, o predador é quem sai no benefício e as presas é quem sai no prejuízo dessa relação,
tá? Débora, é uma coisa exclusiva só que envolve animais? Não, tá? Por exemplo, os carnívoros, eles sim se alimentam de outros indivíduos animais, mas os onívoros, eles podem se alimentar de plantas e de animais. Então, essa predação também pode ocorrer entre animal e planta, tá? Depende muito do indivíduo que a gente está falando. Nesse exemplo aqui, né, eu coloco um leão e uma zebra, né? O leão é o predador e a zebra é a presa, né? Nessa relação onde o leão sai em benefício. Agora a gente vai falar sobre o parasitismo, que já é uma relação mais comum no nosso cotidiano, né? Algumas doenças que a gente estuda, algumas coisas que a gente tem mais contato estão ligadas, né, a um indivíduo que a gente fala que ele é o parasita de um outro indivíduo que vai ser chamado de hospedeiro, né? Como é que existe essa relação? É uma relação mais-menos, quer dizer o quê? Que alguém sai em benefício e outro sai em prejuízo, tá? Vale ressaltar que o parasita, por mais que ele saia em benefício dessa situação, dessa relação, e o hospedeiro em prejuízo, o parasita ele não quer matar o seu hospedeiro. Por que ele não quer matar o hospedeiro? Porque é a partir do hospedeiro que ele obtém os recursos necessários para poder sobreviver, né? O alimento, as condições ali do ambiente, né, que são favoráveis a ele. Então é uma relação onde ele não quer matar o seu hospedeiro, beleza? E aí, existem adaptações de seres vivos ao ambiente que eles vivem? Sim, existem, né? Existem algumas, a gente fala adaptação, né? Mas na verdade não quer dizer que o meio faça com que esse indivíduo se adapte a ele. Quer dizer que ele possui características, né? Sejam corporais ou comportamentais, que favorecem, né? Que tornam a vida e a reprodução desse indivíduo no ambiente onde eles vivem mais favorável, tá? Então a gente tem que lembrar que sim, existem características, né? Algumas adaptações, né? No corpo ou no comportamento desses indivíduos que tornam eles mais favoráveis, tá? E aí a gente vai encerrar a aula de hoje e eu peço a vocês que façam um resumo, façam um mapa mental, dividam as relações entre relações harmônicas e relação desarmônica, intraespecíficas e interespecíficas, né? Assim como façam as anotações também sobre os conceitos que a gente viu, o que é uma espécie, o que é uma população, uma comunidade, o que é o habitat, né? Isso vai facilitar o estudo de vocês, assim como a realização dos exercícios do capítulo, tá? E aí as dúvidas desse capítulo, né, tanto dos exercícios como alguma dúvida que possa ter ficado, a gente vai tirar lá nas aulas ao vivo que a gente tem feito semanalmente. Tá bom, galera? Um beijo, fiquem bem e a gente se encontra na próxima aula.